Bom dia a todos. 1 Coríntios 4, do 9 ao 15, a palavra do Senhor nos diz assim: Porque eu tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios, ou seja, 10.000 guias em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, Paulo dizendo, eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Pediu para ler apenas até o 15, mas eu quero ler o 16 e 17 também, que diz assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação é essa de que o evangelho que ele pregou fosse renovado na vida daquelas pessoas através de Timóteo, já que Paulo provavelmente estava preso ou em algum lugar onde não poderia estar, mas nós cremos aqui, alguns teólogos dizem que ele estava preso nesse período em que ele escreveu as duas cartas de Corinto, até porque ele estava escrevendo a primeira em resposta a uma carta que os coríntios enviaram para ele. Nós vemos aqui a preocupação dele em que o povo continuasse nas mesmas palavras que ele havia ensinado no passado. Ou seja, desde aquela época, desde o período do apóstolo Paulo, irmãos, a palavra que é anunciada, ela precisa ser renovada na nossa vida. Uma pregação que eu ouvi, eu preciso ouvir algo parecido de novo, com os mesmos textos, chamando a minha atenção novamente, porque infelizmente nós, seres humanos, temos a terrível mania de esquecer as coisas, ou pelo menos de deixar passar. É interessante que quando eu trago uma mensagem repetidas vezes, quanto mais eu falo a respeito dessa pregação, quanto mais eu trago ela para as pessoas, nesses 8 anos, por exemplo, tem algumas mensagens, esses 8 anos só de pastor, tem algumas mensagens que eu comecei a pregá-las e prego até hoje. Mensagens que eu sei que vão mexer e que nós precisamos muito delas, toda a palavra de Deus é necessária, mas algumas eu trago com mais frequência. E cada vez que eu anuncio, eu trago algo novo e colaborando com aqueles antigos pontos que eu havia adotado na pregação. E isso me faz lembrar dos textos bíblicos, isso me faz lembrar das palavras, até dos termos hebraicos e gregos que às vezes a gente cita na mensagem. E alguém que me ouve a primeira vez, uma mensagem que eu estou pregando pela 10ª vez, vai chegar para mim e vai falar: poxa, pastor, como é que você consegue decorar essas coisas? Não é uma questão apenas de decorar, é uma questão de eu estar fazendo e relembrando aquilo na minha mente, e isso se torna mais... na verdade, eu me torno um pouco mais... tendo mais domínio dessa palavra. Então, todas as vezes que eu estou repetindo aquilo que eu aprendi, todas as vezes que eu leio novamente a palavra do Senhor, passando texto por texto, eu estou renovando aquilo na minha vida. Olha que interessante como o Senhor quer falar conosco sobre a renovação. Ontem à noite eu ouvi uma mensagem de um pastor falando a respeito da repetição para o guardar, e hoje pela manhã, lendo aqui no livro de Números, capítulo 15, verso 37, a palavra do Senhor diz assim: olha, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma dessas borlas, né? Não sei o formato dessas borlas, mas era para ser feita na extremidade das roupas e para pôr um cordão azul atravessado nessas borlas. Talvez alguém que entenda de costura vai saber melhor do que eu. E aí ele diz o seguinte: façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Ou seja, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que conhece o nosso coração, a nossa vida, e sabe que nós vamos cair, Ele cria mecanismos
para que eu e você não venhamos esquecer da palavra de Deus. Para o povo de Israel, ele diz: criam borlas. Tem outro texto que diz que é para ele escrever numa tabuinha de madeira, como se fosse o outdoor dos nossos dias, e escrevesse uma letra para que todo aquele que passasse, mesmo que fosse correndo, conseguisse ler e lembrar do mandamento do Senhor para não pecar. Ou seja, a nossa mente, ela é muito fraca. Nós esquecemos muito fácil, porque nós damos atenção àquilo que nós estamos vivendo no momento. É assim que acontece. Nós damos atenção àquilo que está acontecendo no momento exato. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando em diversos locais que é para nós trazermos à lembrança essas coisas. Nós precisamos trazer a lembrança, a pregação. Os textos de Levítico também diz que é para os pais amarrarem nos filhos ou nos próprios pais, nos seus dedos, para que eles se lembrassem. Que estivesse na porta do nosso coração, estivesse na porta das nossas casas. No entanto, as festas judaicas eram justamente para lembrar o que o Senhor fez no povo de Israel. E ele disse: isso vos será como mandamento perpétuo. Ou seja, quando o povo judeu até hoje comemoram a Peshá, que é a Páscoa, lá em Israel ou em todos os lugares do mundo onde eles estão espalhados, eles estão relembrando aquilo que o Senhor fez para eles há mais ou menos 5.000 anos atrás, lá na saída do Egito, quando aqueles homens atravessaram o Mar Vermelho, que Deus os libertou da escravidão do Egito. Todas as festas o Senhor instaurou como lembrança de alguma coisa que ele fez. E hoje a nossa Santa Ceia também é um memorial para lembrarmos que Jesus morreu e derramou sangue em nosso lugar e que nós estamos nos alimentando disso que ele fez por nós, comendo do seu corpo, que é a sua palavra, e bebendo do seu sangue, que é a sua salvação, simbolizados no pão, asmo e no vinho. Queridos, a lembrança deve fazer parte da nossa vida em todas as áreas, principalmente dentro da palavra de Deus. E agora Paulo está dizendo para Timóteo que: Timóteo, vai lá, estou enviando Timóteo para vocês, para anunciar novamente aquilo que eu já falei. E ele diz: eu não me canso de relembrá-los, eu não me canso de falar sobre isso. O apóstolo Pedro também, em uma de suas cartas, se eu não me engano, na segunda carta, eu já acho que já mostro para os irmãos, ele falando a respeito também desses fatos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se não é 2 Pedro. É 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Olha que interessante. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero, o apóstolo Pedro dizendo, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Porque eu sei que em breve deixarei esse tabernáculo, ou seja, ele ia morrer, ele já sabia disso, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. Olha que interessante. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro começa a relembrá-los e começa a preparar um mecanismo, vamos assim dizer, para que pessoas que vierem depois dele, outros líderes, Pedro estava preparando pessoas para continuar essa obra de falar de Cristo e repetir quantas vezes necessário for, até que o Senhor volte e nós sejamos pegos preparados. Amados, o que eu faço aqui de manhã, todos os dias, que esse devocional acontece de segunda a sexta às 9 da manhã, todos os dias nós estamos aqui relembrando a palavra, falando de novo, renovando na nossa mente, para que esteja sempre prontos, cada um de nós prontos para ouvir essa palavra e guardar no nosso coração e manter a nossa vida de santidade. Porque se nós deixarmos de ouvir, deixarmos de anunciar, deixarmos de alicerçar no nosso coração aquilo que nós já ouvimos antes, nós vamos correr o grande risco de cair no pecado. Nós não vamos conseguir permanecer no cimo, como a gente costuma dizer, deixar a peteca cair. Queridos, nós precisamos relembrar aquilo que já nos foi ensinado. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Por isso, estar na igreja e na casa do Senhor é algo maravilhoso. Porque você canta louvores que renovam a palavra. Você conversa com irmãos que ajudam-se uns aos outros. Ou pelo menos deveria ser esse o
a atitude principal de nós congregarmos. E nós ouvimos a pregação da palavra que na maioria das vezes vai dizer coisas que eu e você não queremos, mas precisamos ouvir. Então esse relembrar faz parte da pregação do Evangelho. Não é uma vez só que nós ouvimos e pronto, não precisamos ouvir mais. Por isso o livro de Hebreus diz que é para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. E nós lemos na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, que o ferro com ferro se afia. Quando nós estamos juntos, alicerçados um com o outro, nós aprendemos juntos. E quando eu abro a boca e coloco aquilo que eu aprendi, mas aquilo não está bem em conformidade com a palavra de Deus, alguém vem com amor e misericórdia e me ajuda, me faz entender melhor aquilo que eu aprendi. Irmãos, estarmos juntos, aprendermos juntos, nos envolvermos em todas as coisas vai nos fazer crescer. Vai nos fazer fundamentar ainda mais dentro da palavra. Então leia a Bíblia todos os dias, escute mensagens, escute pregações, ouça louvores, louvores genuínos, louvores bíblicos, porque tem muita coisa que traz o nome gospel, mas na verdade não tem uma palavra que nos traz ensinamento e nem de adoração ao nosso Deus. Está falando mais para o ego humano, mais para nós nos elevar, mas na verdade a adoração mesmo não tem nada. Então precisamos ter cuidado até com essas coisas, para que juntos possamos crescer na graça, no conhecimento, na verdade, na pureza, na santidade e nos aproximar desse Deus de amor, tendo esse relacionamento vivo com Deus. Amém, meus amados? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor possa confirmar essa palavra na sua vida, no seu coração, e que nós possamos crescer, sim, e renovar sempre que necessário aquilo que nós temos aprendido. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.